Olá! O Jornal Parlamentar com o resumo do mês de maio está no ar. Em sessão extraordinária realizada em maio, proposta do Executivo que prevê alteração do Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Estado é aprovada pelos parlamentares. O trabalho foi intenso. Os parlamentares analisaram e aprovaram em primeira votação o projeto do Poder Executivo, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul. Na sequência, o Parlamento Estadual aprovou em segunda votação. O projeto foi muito discutido, principalmente na Comissão Permanente de Educação da Casa de Leis, presidida pelo deputado Pedro Kemp, do PT. Na prática, o projeto permitia a contratação de profissionais na rede estadual sem que houvesse a necessidade de diploma de nível superior e licenciatura, para evitar as possíveis ilegalidades e para garantir a qualidade de ensino público de excelência. O Legislativo apresentou uma emenda substitutiva integral. Para deixar bastante claro, bastante explícito, são nessas situações específicas. Vou citar aqui dois exemplos. Na educação indígena, nós precisamos, às vezes, de um professor que fale a língua guarani ou terena e não temos um professor de nível superior. Neste caso, abriria-se a contratação em caráter temporário e em caráter excepcional para atender essa necessidade. Na educação especial, apenas para aquele profissional que vai atender a criança que precisa de um auxílio para se alimentar ou para necessidades da higiene pessoal. Então, neste caso, contrataria um profissional de nível médio para essas situações específicas. Não haverá nenhuma possibilidade de substituir professores de nível superior por professores de nível médio nas situações em que a legislação estabelece que esses profissionais devem ser contratados. O secretário de Estado de Governo acompanhou a votação e falou da importância da interlocução do Legislativo com o Executivo. Quem sai ganhando são a população de Mato Grosso do Sul, nessa parceria do Governo do Estado com a Assembleia Legislativa, fazendo um projeto tão importante que nós vamos ter lá professores para a nossa comunidade indígena, para as nossas crianças especiais, atendendo todo o Mato Grosso do Sul. Quero aqui fazer um agradecimento especial à Assembleia Legislativa, ao presidente Paulo Correia, ao deputado Pedro Kemp, que trabalhou dentro dessa emenda junto com a Secretaria de Educação e está ganhando os professores e está ganhando principalmente os nossos alunos. De portas abertas ao público, a Alemes realiza a primeira sessão solene em homenagem aos trabalhadores sul-mato-grossenses. Na reabertura das solenidades realizada com a presença do público na Casa de Leis, os trabalhadores foram os escolhidos para receberem as homenagens. Ao todo, 24 profissionais das mais diversas áreas de atuação, como trabalhadores da iniciativa privada e pública, autônomos, líderes sindicais, além de empreendedores, foram reconhecidos e receberam a comenda Wilson Fadu. Uma homenagem que é feita anualmente pela Assembleia Legislativa para quem trabalha, quem gera trabalho, quem defende o trabalho. E essas homenagens são escolhidas aí em todo o estado, em municípios do interior e aqui da capital, para fazermos essas justas homenagens de pessoas que com o seu esforço contribuem para um trabalho digno, contribuem para uma geração de trabalho e que isso levou desde um humilde construtor, pedreiro, até um dos maiores empresários do estado a receber essa homenagem. Então a gente fica feliz de poder prestar essa homenagem a essas pessoas, que também é o papel da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, reconhecer, e esse é um reconhecimento a todos que geram trabalho e um trabalho digno no estado. São desafios diários da saúde que só é possível enfrentamento com diálogo, com a união e com o esforço que é característico daquele trabalhador que é o trabalhador da saúde, que se doa, que se dedica a todo esse enfrentamento sem ao menos saber das consequências e dos riscos. E muitos pagaram com sua própria saúde, pagaram com sua própria vida, ou a sua, ou seus familiares. Então nós precisamos reconhecer isso,
nós precisamos homenagear isso e representar todo esse segmento da saúde que esteve diante desse enfrentamento, aqui nesse momento da Assembleia Legislativa, que faz esse reconhecimento. Pessoalmente, para mim é um grande orgulho, é uma grande honra e eu fico muito agradecido. Com essa retomada das atividades comerciais, municipais, estaduais, enfim, com tudo isso, a gente tem visto que o povo tem valorizado mais a sua liberdade e nessa valorização tem se cuidado, tem procurado a rever hábitos que faziam, que não faz mais, mas com esse retorno, além de valorização da liberdade, as pessoas estão valorizando mais a vida. Na sessão solene de homenagem ao mérito legislativo alusivo ao Dia do Trabalhador, teve como deputado proponente o deputado Felipe Orro, do PSD. Essa comenda de mérito era do nome do ex-prefeito de Campo Grande, Wilson Fadu, que também foi ex-deputado federal e ministro da Saúde do governo João Goulart e defensor das causas trabalhistas. A gente se sente homenageado nesse dia, porque todos os promotores, os procuradores do Ministério Público, a gente desenvolve um trabalho muito em prol da sociedade sul-mato-grossense, né, tentando transformar este estado em um melhor estado para se viver dentro do país. E nós temos hoje esses índices muito claros, né? Estamos crescendo e evoluindo cada vez mais. O mês de maio nos coloca nessa lembrança sempre do Dia do Trabalhador. Costumo dizer que o trabalho é cooperação, é propósito, é dignidade e é um assunto que está na vida de todos nós. Então, o reconhecimento da Assembleia Legislativa dessa homenagem coloca os vários trabalhadores e trabalhadoras nessa posição de reconhecimento, tanto os jovens, como nós vimos hoje, né, um adolescente aprendiz, mas também um médico que está há quase 60 anos trabalhando. Então, a gente vê que o trabalho está realmente fundado na vida de todos e é o valor social do trabalho que coloca o nosso país adiante. E é isso que eu acho que a Assembleia visa com essa homenagem e é um prazer poder contar também, poder participar desse momento. Projeto aprovado reconhece o risco da atividade de atirador desportivo com a finalidade de facilitar o porte de armas de fogo. Os detalhes com Ana Paula Gimenez. Foi aprovado em segunda discussão pelos parlamentares da Lemes o projeto de lei apresentado pelos deputados João Henrique, do PL, e Coronel Davi, do PL, que dispõe sobre o reconhecimento em todo o estado do risco da atividade de atirador desportivo, integrante de entidades de desporto legalmente constituídas. O deputado Capitão Contar, do PRTB, falou que a proposta é um avanço para a legislação estadual. Continua vigente a lei federal, só que agora com um maior reconhecimento por parte da atividade. Então, no Mato Grosso do Sul, a atividade de caçadores, atiradores, colecionadores será considerada de risco. E isso é um fato. Quando você sai da sua casa para ir a um estande de tiro, ou ao local da caça permitida, ou ao local de encontro de colecionadores de armas, isso é uma atividade de risco. Esse deslocamento até o local, você se torna um alvo, você está carregando uma arma, e isso é, obviamente, um alvo para bandidos, sequestradores e tudo mais. Então, reconhecer que isso é uma atividade de risco é um avanço para que a legislação federal seja plenamente cumprida e o cidadão de bem possa ser armado e ter garantido o seu direito de defesa. O deputado Coronel Davi destacou que a proposta traz mais segurança aos colecionadores, atiradores e caçadores para transportar suas armas e munições. Em outros estados já aconteceram situações em que atiradores desportivos foram abordados neste deslocamento de suas residências até o clube do tiro e causou um constrangimento muito grande aos atiradores desportivos, que não são bandidos. Na verdade, são praticantes de um esporte e que está hoje disseminado em todo o Brasil. E esse projeto vem, na verdade, para resguardar essa atividade, para o reconhecimento da atividade de risco e também para a concessão do porte de arma. Então, considero uma vitória a aprovação desse projeto e a gente aguarda que este projeto seja sancionado pelo governador e que seja mais uma lei que vai beneficiar a população aqui do Mato Grosso do Sul.
Proposta aprovada em segunda discussão amplia acesso da população às informações e ações do governo do estado. O projeto de lei, de autoria do deputado estadual Capitão Contar, do PRTB, foi aprovado pelos deputados estaduais na sessão plenária de terça-feira. A proposta pretende incluir procedimentos mais objetivos e ágeis para garantir o direito da população ao acesso à informação de forma mais clara sobre as contratações do governo, facilitando e incentivando a participação do cidadão na fiscalização do poder público. Com certeza, o cidadão quer transparência. Quando a administração pública ela tem esse objetivo de ser o mais transparente possível, a gente reduz em muito o risco de qualquer tipo de corrupção. Então esse projeto de lei, ele altera uma lei já existente, aperfeiçoando no seu conteúdo os itens que deverão ter mais transparência. Por exemplo, adicionamos a palavra convênio, que não tinha na legislação anterior. Também colocamos que sejam disponíveis nos portais as notas de empenho das licitações. Isso vai dando mais transparência e a gente vai poder chegar mais perto do ideal, que é uma administração pública sem qualquer tipo de corrupção e para que toda a despesa e, enfim, os processos administrativos tenham livre acesso ao nosso cidadão. O projeto, que representa um avanço na ampliação da transparência nos atos do poder público de Mato Grosso do Sul, foi aprovado em segunda discussão, mas retorna a plenário para a votação em redação final, já que a proposta recebeu emenda substitutiva. Deputados aprovam situação de calamidade no município de Batayporã em decorrência das fortes chuvas. Aprovado o projeto de autoria da mesa diretora que reconhece o estado de calamidade pública no município de Batayporã, em razão dos danos causados pela forte chuva que afetou diretamente os setores social e ambiental da cidade. Segundo dados do Centec, no mês de abril e nos primeiros 15 dias de maio, Mato Grosso do Sul registrou chuvas de intensidade moderada, fortes e tempestades entre 120 a 240 milímetros. As chuvas foram acompanhadas de raios e rajadas de vento, que chegaram a atingir 90 km por hora. Desde o início de janeiro, o município vem sofrendo com as chuvas, que ficaram acima da média histórica em grande parte do estado. Os fortes temporais que atingiram Batayporã causaram quedas de árvores e destelhamento de edificações, além de interrupções nos serviços de energia elétrica, internet e telefonia. No centro da cidade, houve transbordamento da Lagoa do Sapo, e também inundação de residências e de prédios comerciais. Decreto legislativo de autoria do presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, disciplina a implementação de infraestrutura para o trânsito de bicicletas nas rodovias estaduais. Na ordem do dia, os deputados aprovaram em discussão única projeto de decreto legislativo de autoria do presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, do PSDB, que dispõe sobre o Plano Cicloviário de Mato Grosso do Sul. A estrutura cicloviária abrange tudo que diz respeito à mobilidade com bicicletas. Ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, calçadas compartilhadas e bicicletários. A proposição tem o intuito de implementar toda essa infraestrutura, além de oferecer a segurança aos ciclistas que transitam tanto nas vias urbanas, rurais e nas rodovias estaduais. A matéria foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Andar de bicicleta é uma coisa maravilhosa. Além de ser recreativo, além de fazer muito bem para a cabeça, para tirar o estresse, também é um veículo de transporte dos trabalhadores. Eu apresentei um plano cicloviário aqui para a minha cidade, para Dourados, quando eu era vereador, pedi que a prefeitura implantasse isso. Isso não foi feito. Admiro muito Campo Grande. O Campo Grande tem um espaço muito bom, né, para a prática da bicicleta. Quando eu estou em Campo Grande, utilizo essas ciclovias, essas ciclofaixas que tem em Campo Grande. E esse é o futuro. Conforme levantamento do coletivo BICE, nos planos feitos em 2021, 80,5% dos ciclistas entrevistados
usam a bicicleta para o deslocamento até o trabalho em Campo Grande. Entre os motivos para adesão à bicicleta, 36,6% dos ciclistas relataram que o custo foi o principal fator para o abandono dos veículos. A gente tem preocupação com a vida do ser humano no Mato Grosso do Sul. Se a gente tem condição de fazer uma coisa decente, como tem lá em Bonito, a ciclovia que vai do balneário até a cidade, nós vamos fazer a MS 382 agora ligando Bonito a Anastácio, já pensar não só a estrada viva, que é cuidando da vida dos animais, mas cuidar da vida das pessoas também, fazendo com que a ciclovia entre na cabeça dos projetistas como prioridade. Então, nós estamos fazendo uma política pública. Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou 5 projetos de lei na sessão do último dia 18 de maio. A jornalista Ana Paula Gimenez acompanhou. Os membros da CCJR emitiram parecer favorável ao projeto de lei de autoria do deputado Marçal Filho, do PP, que institui a Semana de Informação e Conscientização sobre a apraxia de fala na infância. O relator da matéria, deputado Gerson Claro, do PP, falou sobre a constitucionalidade da matéria. A apraxia de fala na infância é um distúrbio neurológico que afeta a produção motora de sons na fala, no qual a precisão e a consistência dos movimentos necessários à fala ficam alteradas. A Semana de Informação de Conscientização sobre a apraxia de fala na infância tem como finalidade incentivar campanhas informativas, ampliar o conhecimento da população acerca do diagnóstico precoce no tratamento da apraxia. Tem, assim, divulgar os principais sinais característicos desse distúrbio. Quanto à competência, conforme previsto no artigo 67 da Constituição Estadual, também 167 do Regimento Interno desta Casa. Assim, a inclusão da Semana de Informação e Conscientização sobre a Apraxia de Fala na infância no calendário de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul revela oportuno e necessário, pois visa desenvolver ações voltadas a orientar e conscientizar a população acerca da importância do tratamento adequado aos pacientes diagnosticados com apraxia. Também recebeu parecer favorável o projeto de lei de autoria do deputado Lucas de Lima, do PDT, que dispõe sobre a inclusão do ensino no Estatuto do Idoso nos currículos das escolas da rede pública. De acordo com a justificativa, os conteúdos devem abordar o processo de envelhecimento, ao respeito, à valorização e aos direitos, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre este tema. A inclusão de ensino do Estatuto do Idoso como conteúdo transversal nas escolas públicas do Estado de Mato Grosso do Sul promoverá a valorização e respeito aos pertencentes da terceira idade, a fim de garantir-lhes um envelhecimento saudável. Deputado Herculano Borges usou a tribuna para lembrar da campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e jovens. A ação ficou conhecida nacionalmente como Maio Laranja. O deputado reforçou a importância da denúncia. Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado brasileiro a criar a campanha Maio Laranja, Lei 5.118 de 2017, que é lembrada no dia 18 de maio em homenagem à menina Araceli, assassinada de maneira brutal em 1973, no estado do Espírito Santo, aos 8 anos de idade. Durante a sessão ordinária dessa quarta-feira, o autor da lei em vigor em Mato Grosso do Sul, o deputado Herculano Borges, do Republicanos, reforçou na tribuna as ações de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. O Maio Laranja se tornou um projeto não do deputado Herculano, não só da Assembleia Legislativa de todos os deputados, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil. O Maio Laranja está em todos os estados da Confederação. O Maio Laranja está em centenas de municípios. O Maio Laranja, deputado Antônio Vaz, está sendo utilizado pelo governo federal. O Ministério dos Direitos Humanos foi implantado no Ministério dos Direitos Humanos através da nossa amiga ministra Damares, que começou a desenvolver esse trabalho oficialmente. Esse ano é um projeto oficial da República Federativa do Brasil. O Maio Laranja é um mês para conscientizar a população sobre o abuso sexual na infância e na adolescência. O deputado Antônio Vaz, do Republicanos, também fez uso da palavra para ressaltar a importância da data. É muito importante a sua fala e esse projeto
de vossa autoria, porque vem alcançar essas crianças que são vítimas de violência. Então, eu quero deixar aqui meu parabéns pelo seu projeto e dizer que o senhor pode contar comigo nessa luta em defesa da criança. Outro parlamentar que fez o uso da palavra foi o deputado Rinaldo Modesto, do Podemos. Segundo ele, o crime de pedofilia é inadmissível e, na maioria dos casos, acontece no ambiente familiar. E, lamentavelmente, esse crime, quase que 60%, por todas as pesquisas e debates e palestras que nós tivemos, eles ocorrem, infelizmente, justamente, como disse Vossa Excelência, no seio do ambiente que, em tese, deveria dar a ele essa segurança. A ouvidoria do Ministério Nacional dos Direitos Humanos registrou entre janeiro e dezembro do ano passado mais de 18 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em 2022, já foram registradas mais de 4 mil denúncias pelo Disque 100 até o momento. De acordo com o levantamento de 2021, o cenário da violação que aparece com maior frequência nas denúncias é a residência da vítima e do suspeito, com 8.494 denúncias. Quando a denúncia da casa da vítima, foram registradas 3.330 ligações e da casa do suspeito foram 3.098. A ouvidoria do Ministério também divulgou que estão entre os maiores suspeitos nos casos de abuso o padrasto e a madrasta, com 2.617 denúncias, o pai, com 2.443, e a mãe, com 2.044 registros. Em quase 60% dos casos, a vítima tem entre 10 e 17 anos, e em cerca de 74% a violação é contra as meninas. Para denunciar casos de abuso contra crianças e adolescentes, basta discar 100. Você que está nos acompanhando, não se esqueça, Disque 100, participe, não seja omisso a essa causa que é de toda pessoa de bem. Integrantes da CPI da Energisa realizaram mais uma reunião. Coleta de medidores e envio para análise deve terminar até o fim de maio. Em reunião extraordinária aqui no plenário Júlio Maia, a CPI da Energisa realizou novo sorteio para a retirada dos medidores de energia que devem ser analisados pela equipe técnica do grupo. A reunião também definiu a data de colheita desses equipamentos, que deve acontecer na sexta-feira. Para o relator da CPI, deputado Capitão Contar, a medida tomada hoje se deve a imprevistos na retirada desses medidores. Na última tentativa, restaram ainda 23 unidades para completar o número que deve ser enviado a São Paulo. Os trabalhos seguem fluindo muito bem, temos aí os percalços que vão acontecendo, que é essa questão da gente não conseguir retirar o número de relógios estipulados para aquele dia. Exemplo, a gente sai com o objetivo de retirar 40 ou 50 relógios, acaba retirando 20, por conta dessa questão da falta, do proprietário não estar no imóvel ou da não autorização. Então isso faz com que o trabalho tenha que ser prorrogado por mais alguns dias. Então, sexta-feira a gente finaliza, se Deus quiser, e na segunda-feira estaremos embarcando esses relógios medidores destino à USP Politécnica em São Paulo. A reunião contou com a participação de representantes de organizações sociais interessadas nos trabalhos da comissão e também da empresa investigada. Um deles foi Erivaldo Marques, da Procuradoria de Defesa do Consumidor, o PROCON-MS, que falou sobre a contribuição do órgão para os trabalhos. A participação do PROCON hoje é no sentido de disponibilizar esses processos que estão aí faltando para complementar, né, o número que a Assembleia necessita. Esses processos no PROCON estadual, eles nascem de diversas formas, né? A principal é a reclamação do consumidor. O consumidor, quando ele tem um problema, né, lá na sua casa, com a sua conta de energia, com a sua tarifa, com o próprio leitor, né, ele vai até o PROCON, faz a reclamação e ali dá início a um processo, né? A partir de uma reclamação. Uma vez que a CPI notifica ou oficia o PROCON, né, pedindo esses processos, né, selecionados, né, o PROCON faz a busca lá nos seus arquivos, alguns dos quais pode ser que estejam até arquivados, né? Alguns em andamento, outros arquivados, e a gente faz o levantamento desses processos e os encaminha para atender o pedido da CPI. A CPI retorna em mais uma sessão na próxima quarta-feira, 25 de maio.
A articulação da Alemes, junto ao Tribunal de Contas do Estado, irá tratar da negociação de dívidas dos municípios. O encontro contou com a participação do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia. O jornalista Kleber Claios acompanhou a reunião técnica a respeito do assunto. A Alemes tem intermediado demanda de gestores e ex-gestores públicos na renegociação de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Reunião na sede do órgão de fiscalização deu andamento ao processo. Quero agradecer, em nome da Assembleia Legislativa, em nome dos 24 deputados, por essa presteza e essa gentileza de nos receber, junto com a doutora Ana Carolina Nardes, que é a nossa secretária de administração, que representa o governador Reinaldo Azambuja. Então, nós estamos pedindo ao Poder Constituído, que é o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, a possibilidade de um acerto de contas em que a gente possa abater os juros. A nossa ideia é que o tribunal olhe para a questão das multas e tenha esse estudo para que a gente possa fazer esse reparcelamento e a diminuição das multas para propiciar que os prefeitos e ex-prefeitos possam fazer a quitação desses valores juntos ao Tribunal de Contas. Na reunião ficou definido que uma comissão será instituída pelo Tribunal de Contas do Estado para analisar o pedido de renegociação de multas de gestores e ex-gestores públicos. Nossa preocupação é atender e favorecer o bom gestor, que é o caso que está ocorrendo aqui agora. Tem que ser bom para os jurisdicionados, os gestores, e também tem que atender às exigências legais e constitucionais do tribunal. Estima-se que 80% das multas esteja relacionada à entrega tardia de documentos relativos à prestação de contas. É importante eles analisar e fazer uma filtragem, uma higienização desses dados para realmente ver o que eles podem propor para a gente, o que dá para ser feito, sim ou não. É uma demanda grande de prefeitos, de ex-prefeitos e também dos ordenadores, no geral, no contexto, secretários municipais, secretário de Estado, presidente de câmaras, enfim, todos. Isso vai dar oportunidade para a gente estar fazendo esse reparcelamento, buscando regularizar as vidas pessoais de cada gestores, né? Isso é muito importante e com isso a gente tem certeza que cada vez mais nas eleições vai ter gestor, vai ter candidatos aí disputando, sabendo que seu patrimônio pessoal vai estar ali resguardado. Vamos para mais um breve intervalo com o Jornal Parlamentar e voltamos já. Durante a sessão ordinária, representante da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul usou a tribuna para falar sobre o Maio Verde, com relato das prerrogativas e atividades desempenhadas pela categoria. A defensora pública Olga Lemos Cardoso, presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Mato Grosso do Sul, fez uso da palavra na tribuna da Casa de Leis para falar sobre o Maio Verde, mês dedicado à entidade e suas ações. A entidade comemora em 2022 os 40 anos de atuação em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente necessita de mais cargos públicos, de defensores públicos, mais cargos de assessor, porque o volume de trabalho ele aumenta a cada ano. E a cada ano aumentam os nossos desafios, porque nós temos assim muitas ações que envolvem o próprio Estado de Mato Grosso do Sul. Nós somos a única carreira paga pelo Estado e que pode advogar contra o Estado, defendendo o cidadão hipossuficiente. A defensora também pediu o apoio do Legislativo Estadual para a valorização da categoria, que atende em todas as comarcas, tanto presencialmente quanto virtualmente, e no interior atende também por meio dos mutirões. Foram mais de 320 mil atendimentos no ano de 2021. Nós temos procuradores gabaritados que enfrentam as nossas ações até o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos agora com uma grande demanda de recursos que visam desfazer decisões já transitadas em julgado que fornecem, que determinam o fornecimento de medicamento, cirurgia e atendimento médico a pessoas hipossuficientes.
Então, essas decisões estão cassando as decisões, as sentenças dos juízes e do tribunal e remetendo toda essa gama de ações para a Justiça Federal, onde não há uma grande quantidade de defensores públicos. Aqui em Campo Grande, salvo engano, são 2 ou 3, Dourados 1, e nas outras comarcas grandes, como Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, não temos defensores públicos efetivamente. Quando tem algum, fica pouco tempo e sai, na área federal. Então, essas ações vão minguar e essas pessoas vão perder o direito ao acesso à saúde, aos medicamentos e às cirurgias. Integrantes da CPI da Energisa encaminharam 200 relógios medidores para São Paulo. As análises laboratoriais poderão comprovar ou não fraude nos equipamentos. Deputados integrantes da CPI da Energisa estiveram na concessionária para fiscalizar os medidores recolhidos para análises laboratoriais. A CPI acompanhou a retirada de todos os medidores, os 200 medidores. Tivemos alguns contratempos em função do prazo e do período que ficou suspensa a CPI, mas nós acompanhamos a retirada de todos os 200, as equipes dos gabinetes acompanharam. E o número de 200 medidores, porque eram 180 que daria uma amostra pelo número de Mato Grosso do Sul, que foi nos passado pela USP. Nós tiramos um pouquinho a mais, 200, para dar um número mais... com uma margem de segurança, somente isso. E esses 200 medidores, essa é uma amostragem que representam todo o Mato Grosso do Sul. Agora que os 200 medidores foram recolhidos, serão encaminhados para a Escola Politécnica da USP, Universidade de São Paulo. Lá passarão por análises laboratoriais que apurarão possíveis irregularidades do sistema de medição de energia elétrica e na realização de leitura de consumo, que podem ter causado aumento injustificável nas faturas de energia elétrica. Segundo a CPI, há diversos relatos de consumidores que constataram alterações nos valores das faturas após a substituição de medidores de energia. Agora, a comissão fica no aguardo das análises. Agora nós já estamos com todos os medidores lacrados, acondicionados dentro do caminhão, e nós iremos acompanhar a partir de agora a chegada em São Paulo. Então nós vamos varar noite adentro, acompanhando todo esse trajeto. Eu estarei presente, representando a Assembleia Legislativa, e chegando lá em São Paulo, a equipe da USP irá recepcionar, conferir os lacres, fazer seguindo todas as normas técnicas de desembaraço, né, para que haja toda a lisura e transparência, e aí eles vão começar a ser analisados. O prazo é que dentro de 30 dias, mais ou menos, a USP tem aí já condições de nos emitir um relatório e que a gente possa trazer uma resposta para o consumidor de Mato Grosso do Sul com relação às reclamações que tivemos sobre uma possível leitura errada desses relógios. Aprovado o projeto que cria a política estadual de atenção à saúde mental das vítimas da Covid-19. A proposta foi levada à segunda discussão. O projeto de lei de autoria do deputado Marçal Filho, do PP, é aprovado pela Lemes na sessão ordinária desta terça-feira, que visa instituir a política estadual de atenção à saúde mental das pessoas vítimas da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Esse projeto, eu acho de suma importância, dispõe sobre o atendimento à saúde mental das vítimas da Covid, no âmbito do estado do Mato Grosso do Sul. Não só as vítimas da Covid, as pessoas que ficaram com sequelas, com a sua saúde mental comprometida, mas também os familiares das pessoas que perderam seus entes queridos. Durante a crise da Covid-19, a duração da quarentena e o distanciamento social desencadeou o aumento da ocorrência de sintomas depressivos, estresse agudo, ansiedade e síndrome de pânico, além de outros sintomas como aumento de comportamentos relacionados à dependência de substâncias como o tabagismo, bebidas alcoólicas e remédios sem prescrição médica. Nós sabemos muito bem o que aconteceu com muitas pessoas no pós-Covid, tanto em relação à questão física das pessoas, mas principalmente em relação à saúde mental. O fato das pessoas ficarem isoladas fez com que muitos problemas acontecessem. Aumentou o número de pessoas
com síndrome de pânico, com transtorno de ansiedade, com depressão. E esse projeto visa exatamente fazer esse atendimento, preservando a saúde mental das pessoas e das pessoas que foram acometidas da Covid, ficaram com essas sequelas, e também aos seus familiares. Ainda segundo o projeto, o Sistema Único de Saúde, o SUS, será o responsável pela implantação e execução das ações e serviços oferecidos. Para isso, serão utilizados os recursos humanos e materiais por meio de equipes multidisciplinares que, de forma direta ou indireta, já estejam à disposição do SUS. O atendimento à vítima da Covid-19 poderá ser realizado presencialmente ou à distância. A atenção à saúde mental é necessária e importante. Segundo o parlamentar, não tem nada voltado para a política pública sobre o tema. Campanhas de conscientização deverão ser realizadas pelo governo do Estado e, principalmente, o atendimento poderá ser realizado presencialmente ou à distância, de acordo com o regramento específico de cada modalidade determinado pelo conselho profissional de cada uma das áreas, né? Área de psiquiatria, de psicologia. As ações e serviços previstos nesta lei serão executados por programas já implementados pelos órgãos responsáveis, além de outros que poderão ser instituídos para essa finalidade específica. Aliás, a saúde mental é algo extremamente importante e que tem que merecer uma atenção do poder público. Infelizmente, nós não temos ainda, algo voltado para a área de saúde mental de forma mais robusta. Há uma preocupação muito grande com a saúde física, isso é importante, mas não adianta nada a pessoa ter todo o seu físico em dia e a sua saúde mental está comprometida, principalmente em caso de depressão grave. Parlamentares lembram um ano de falecimento do deputado Cabo Almi, vítima da Covid-19. A sessão plenária desta terça-feira, 24 de maio, foi marcada por muita emoção. Eu tenho certeza que o Cabo Almi está lá no céu cuidando da gente e que a estrela dele, com certeza, é da cor vermelha. Tá? E eu quero fazer essa homenagem, não poderia deixar passar. Saudades e muita admiração. Foram esses os sentimentos expressados em homenagem ao deputado Cabo Almi do PT, que faleceu há um ano vítima da Covid. Foi uma perda muito grande. Nosso companheiro Cabo Almi deixou uma história, né, no PT e também aqui nesse parlamento que honra a política. A reverência maior que eu faço, acho que citar a característica principal, ou as características, é a humildade e a discrição, coisa infelizmente tão rara nos dias de hoje, principalmente no nosso meio político. O deputado Cabo Almi foi talvez um dos únicos políticos do nosso Estado, e por não dizer do nosso país, que fez efetivamente da sua casa uma extensão do seu gabinete. Não importa o dia, a hora, sempre solícito, sempre com as mãos estendidas à população, de forma muito especial àqueles mais vulneráveis. O deputado Cabo Almi sempre deixou a sua marca de humildade. Que Deus possa, mesmo diante das nossas diferenças ideológicas, deputado Amarildo Cruz, Deus possa te iluminar para que você continue honrando o mandato decorrente da ausência do deputado Cabo Almi, e sei que Vossa Excelência vai fazer isso. A lembrança dele nos traz assim, um certo alento por estarmos aqui hoje falando sobre ele, sobre a sua atitude, sobre o seu posicionamento, sobre o seu comportamento como parlamentar, sobre o seu comportamento como pai de família, como amigo que ele sempre foi, faz com que a gente realmente fique feliz de ouvir no dia que completa um ano da sua ausência no meio de nós, fisicamente,
mas espiritualmente ele continua no meio de todos nós. O que me chama a atenção, a atuação desse extraordinário político que é o Cabo Almir, é a sua conexão com as suas bases, né? Ele que veio de um trabalho, de uma família humilde, uma trajetória muito bonita e nunca perdeu as suas raízes, né? Sempre teve o seu direcionamento focado naquilo que ele é, de onde ele iniciou e continuou até o seu último dia defendendo essa comunidade. O Cabo Almir vive no nosso coração, vive através da vida do Flávio, que está aqui, prestigiando, trazendo, né, a presença nesse dia que a gente lembra, é um ano do seu falecimento. Então, que Deus continue confortando a cada dia, Flávio, seu coração, da sua mãe, de toda a família, todos os amigos e sem dúvida nenhuma, deixou seu legado. E a gente fica feliz em poder hoje trazer à memória a história do nosso querido Cabo Almir. Vai-se o homem e fica o legado. E é muito bonito. Flávio, que é o filho, está aí do lado e ver esse sentimento que o seu pai, ele tinha dos seus pais e da sociedade sul-mato-grossense. Na tribuna, o deputado Amarildo Cruz, do PT, lembrou a trajetória política do amigo. O deputado Cabo Almir era essa figura humana acima de qualquer coisa e um político que deixou saudades pelo exemplo, pelo legado que construiu ao longo de 4 mandatos de vereadores e 3 mandatos de deputado estadual aqui no nosso querido Mato Grosso do Sul. Então é dia de lembrar com saudade, né? E principalmente no meu caso, que eu acabei entrando na vaga deixada pelo deputado Cabo Almir, de renovar cada vez mais o meu compromisso de terminar esse mandato da melhor maneira possível, né, defendendo as bandeiras que ele defendia, que para mim não é nenhum problema, nós estávamos no mesmo partido há muito tempo, dividíamos as mesmas convicções ideológicas, então faço isso redobrado, porque eu sei que tenho a responsabilidade de fazer bem feito. Flávio Moura, filho do deputado Cabo Almir, recebeu as homenagens e falou do legado deixado pelo seu pai. Uma pessoa muito boa, deixou um legado, deixou uma história, né? Um grande pai, um grande filho, um grande esposo, um grande político. A palavra Cabo Almir, a primeira coisa que nos remete é um homem simples, que veio do sítio, de pai simples, de uma família simples, que construiu uma história, um legado na política, né? Com a família, com os amigos, político da casa aberta, que deixa uma história, deixa uma saudade. Para lembrar as muitas bandeiras erguidas em prol da população sul-mato-grossense, além de homenagear a memória do deputado Cabo Almir de caráter solidário, foi criada a campanha de doação de sangue Cabo Almir Vive, que já está na sua 2ª edição. E essa campanha é uma campanha criada pelo nosso grupo, né, após o falecimento do nosso pai, do Cabo Almir, que foi uma forma de homenageá-lo. E também uma sensibilidade de atender as pessoas. Campanha de doação de sangue, Cabo Almir Vive. Uma forma de homenageá-lo e também ajudar a salvar vidas, né? Eu acho que anda na paridade com o nome do nosso saudoso pai Cabo Almir. O Jornal Parlamentar com o resumo do mês de maio fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. E fique atento ao seu cartão de vacinação contra a Covid-19. Se estiver em atraso, procure pela 2ª dose ou a dose de reforço. Não deixe de acessar as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e Spotify. TV Alemes, a TV da gente de MS.